Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online, agora atendendo a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, no Veracruz, hoje 3 de maio de 2020. Então estamos chegando para mais estudos e reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, iremos ouvir uma música para nossa harmonização. Elizabeth Lacerda, Pai Nosso. Na sequência, faremos a leitura de uma mensagem. Após a leitura, faremos a prece e, na sequência, as nossas reflexões acerca da temática O Espírita perante a política no mundo. Então, ouçamos Elizabeth Lacerda e comecemos as nossas reflexões neste belo domingo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom dia a todos mais uma vez, a todos esses companheiros que não haviam chegado quando demos início à nossa transmissão ao vivo.
Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam todos, já antecipadamente, mesmo à distância, o meu abraço fraterno e de gratidão. Agradecemos mais uma vez a Casa de Matilde por nos conceder mais uma vez esta oportunidade de trabalho, oportunidade de estudos, oportunidade de reflexões. Então, a nossa mensagem para esta manhã, a mensagem de Joana de Ângeles, que tem como título Faça tua parte. Então, no campo onde nós nos encontramos inseridos, seja no grupo familiar, na sociedade de uma forma geral, no campo político, com aquela devida atenção e obedecendo os preceitos do Evangelho de Jesus, temos que fazer a nossa parte. E aí ela nos diz o seguinte: com certeza não solucionarás o problema do mundo, os problemas do mundo, não obstante podes e deves contribuir para que isto aconteça. Sabemos que não temos condições, não conseguiremos resolver os problemas do mundo, mas sim temos que fazer a nossa parte, porque a resolução desses problemas começam com as nossas menores atitudes em nos transformando. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam, sem sombra de dúvida. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para reclamar, para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e na solidariedade. A mudança do mundo começa exatamente por meio da nossa mudança. Então vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, elevando um pouco mais o nosso pensamento, as nossas vibrações, nesta bela manhã de domingo, e que possamos direcionar os nossos pensamentos e esta prece aos nossos administradores públicos de uma forma geral, mas em especial no campo político, rogando ao Senhor Jesus que os envolva, que os ampare, para que possam tomar as melhores resoluções para o encaminhamento e resolução dos problemas pelos quais nós estamos passando. Agradecemos a presença dos companheiros espirituais aqui neste ambiente, no ambiente do lar de cada um, onde se encontram, devido a este momento de isolamento ou de proteção no qual nós estamos inseridos, que possam todos receber este amparo e proteção de que estejam necessitando. Agradecemos a Deus em especial pela vida, a Jesus de Nazaré por mais este momento. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, bom dia a todos. Então hoje, conforme havíamos falado, havíamos adiantado, faremos reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, com base no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que tem como título Dai a César o que é de César, ou seja, o subtítulo, o capítulo do título é Amar ao próximo como a si mesmo, e o subtítulo Dai a César o que é de César. Então esta reflexão é exatamente embasada nestas palavras de Jesus, quando ele foi questionado sobre o pagamento do imposto. Então, como poderemos observar que esta frase do Cristo, que ele aproveitou para nos deixar este ensinamento tão amplo e tão profundo,
não está restrita apenas ao pagamento de imposto, conforme ele foi questionado naquele momento, mas o cumprimento dos nossos deveres em todos os campos da nossa vida, onde quer que nós estejamos. Cumpramos com as nossas obrigações. Então, conforme nós encontramos aqui no texto do Evangelho, este pagar tributo a César, Jesus foi questionado sobre isto. Então, nos diz aqui o texto da seguinte maneira: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Assim se comportava Jesus. Assim devemos nos comportar, devemos pautar a nossa vida no nosso comportamento do dia a dia, não dando preferência às pessoas, mas agindo coerentemente. E aí nos diz ainda, ó, o questionamento: diz-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não pagar tributo a César? E aí Jesus questiona: por que me testais, hipócritas? E aí ele deixa o ensinamento para todos nós. Restituí ou pagai, pois, a César as coisas de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então assim devemos agir na nossa vida, dando a César o que é de César, ou seja, cumprindo com as nossas obrigações, arcando com a responsabilidade das nossas escolhas, independentemente da escolha que tenhamos feito, se certa ou se errada, mas arcando com as consequências, principalmente sem reclamar e aprendendo a lição ou as lições que estejamos recebendo naquele momento ou que estejamos precisando receber naquele momento, independentemente das dificuldades, independentemente da dor pela qual estejamos passando. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, comentando estas palavras de Jesus, nos dizem os espíritos amigos. Os espíritos amigos, fazendo estas reflexões, nos esclarecendo um pouco mais acerca dessas palavras do Cristo, no item 7 deste capítulo 11, nos dizem o seguinte: que esta frase, esta máxima do Cristo, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Então aqui os espíritos amigos já começam a nos dizer que não devemos entender esta frase do Cristo simplesmente com o cumprimento da nossa obrigação de pagar tributo aos governos, seja ao governo municipal, ao governo estadual ou ao governo federal. Mas aí eles dizem, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral e resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Então aqui ele nos fala que Jesus aproveitou uma circunstância particular onde ele foi questionado e deixou este ensinamento geral para todos nós. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Então este é o ensinamento: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria, da forma que você gostaria que o outro lhe fizesse. E ainda, os espíritos amigos acrescentam mais alguns esclarecimentos para nós. Neste item 7, ele condena todo prejuízo material ou moral acarretado aos outros, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada criatura, como cada um deseja se respeite os seus direitos. Todos nós queremos e buscamos constantemente que respeitem os nossos direitos. Via de regra, quando alguém se vê numa condição em que está sendo lesado nos seus direitos, ele reclama em altos brados: e os meus direitos? Onde estão os meus direitos?
vou reclamar os meus direitos. Mas, via de regra, eu particularmente nunca falei isto e nunca ouvi ninguém falando. E as minhas obrigações? Eu cumpri? Porque para termos direitos, para reclamarmos os nossos direitos, em primeiro lugar, é necessário que eu tenha cumprido plenamente com as minhas obrigações. E aí eles acrescentam ainda que esses ensinamentos estendem-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família. Quantos deveres nós temos contraídos para com a nossa família? E aí eles dizem ainda, além desses deveres contraídos para com a família, deveres contraídos para com a sociedade, as autoridades, assim como para com os indivíduos. Então, deveres em todos os campos. Na sociedade, na família, perante as autoridades, temos deveres para serem cumpridos. Estamos realmente fazendo esforços para cumprirmos com estes deveres? E aí nós encontramos, para ampliarmos as nossas reflexões, no livro de José Herculano Pires, que tem como título O Centro Espírita, ele nos traz belíssimas reflexões sobre o nosso comportamento como espíritas, como cristãos, perante a política. Qual deve ser o nosso comportamento perante a política? Como deve ser o nosso comportamento no centro espírita, também em relação à política? Então ele nos diz da seguinte maneira, que os espíritas são cidadãos. Sim, todos nós, espíritas ou não, somos cidadãos, como demais, e têm direitos e deveres no plano político. Todos nós somos cidadãos, como os demais, independentemente da religião que professam, somos cidadãos e temos deveres a serem cumpridos, mas não tem o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas do campo político, porque tem muitos companheiros invigilantes na seara espírita que transformam o centro espírita em um palanque político. Não podemos, de forma alguma, fazer isto. Não podemos misturar as coisas, que são coisas completamente diferentes. O Espiritismo não veio para estas brigas políticas. E aí nos diz ainda Herculano Pires, que a política é a arte da administração pública, da direção dos negócios públicos, ou seja, a política é a ciência ou a arte de governar. E governar bem, e para governar bem, é preciso que estejam ali à frente da administração dessas coisas públicas pessoas realmente qualificadas, pessoas realmente preparadas para isto, principalmente transformadas para e pelo o bem. O espírita como cidadão, pode e deve participar dela. Como cidadão, pode e devemos participar da política, mas só que temos que saber como participar da política, de acordo com os ditames de sua consciência. Ultimamente, neste período pelo qual nós estamos passando, nesses últimos anos, mas em especial agora, neste momento, nesses últimos dias, últimos meses, quantas brigas políticas estão acontecendo, em especial aqui no Brasil? Quantos espíritas, invigilantemente, estão sendo disseminadores de ódio, passando adiante mensagens de ódio no campo político. Inclusive, até mesmo administradores ou que estão à frente da administração de casas espíritas. Que contrassenso, é lógico, não estou aqui criticando ninguém, estou tentando fazer a minha parte, fazendo um esforço em não passar adiante, conforme nos fala Emmanuel, uma belíssima mensagem que tem no livro Calma, que inclusive fizemos reflexões recentemente acerca dessa mensagem,
que em relação a esta disseminação de ódio, de rancor, de ressentimento em todos os campos, e neste caso, como estamos falando do campo político, nós devemos funcionar como extintores. Aí ele fala do ouvido, que deve funcionar como um extintor, apagar aquelas coisas ruins que ouve. Da mesma forma, os nossos olhos. Então, nós, no nosso meio, nós devemos funcionar como extintores, apagando este incêndio, apagando esse incêndio do ódio, do rancor, do ressentimento neste campo político. Lembremos a questão 886 de O Livro dos Espíritos e coloquemos em prática aquela questão, a resposta que os espíritos amigos nos falam sobre o entendimento de Jesus em relação à caridade. Então, quando passamos adiante mensagens de ódio, disseminando ódio, prejudicando mais ainda o campo energético que já está tão conturbado aqui no nosso Brasil, então nós não estamos agindo de forma alguma de forma caritativa. Ah, mas as pessoas têm o direito de saber a verdade, então eu vou passar adiante este vídeo que eu recebi. E ainda acrescenta uma mensagem colocando mais lenha na fogueira. Não podemos agir desse jeito. Conforme nos dizem os espíritos amigos na questão 886, eles nos falam que a caridade, segundo o entendimento de Jesus, benevolência para com todos. Então aqui eles nos falam da benevolência, então temos que agir com bondade para com todos. Na sequência eles nos dizem sobre a necessidade de agirmos com indulgência para com as imperfeições alheias. E por último nos fala em relação ao perdão das ofensas. Então que possamos ser estes extintores colocando em prática esta benevolência, a indulgência e o perdão. Que possamos, conforme está aqui no peito desta camiseta que eu estou usando agora, que possamos verdadeiramente trabalhar para que o Brasil realmente se transforme numa forma mais rápida possível, verdadeiramente no campo político, no campo moral, na nossa família e em todos os segmentos da sociedade, seja estampado nas nossas atitudes do dia a dia, como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, verdadeiramente, conforme um dia será. Mas precisamos fazer a nossa parte, porque a implantação desta condição depende também do nosso esforço de transformação. Que possamos fazer a nossa parte, que possamos nos esforçar agindo com misericórdia, agindo com misericórdia, agindo com piedade, agindo com compaixão, agindo com bondade, com clemência, e não, conforme nos dizem os espíritos amigos, não agindo com intolerância, não agindo com intransigência, não agindo com inclemência ou com inflexibilidade. Que possamos ser cristãos. E acima de tudo e em primeiro lugar, que possamos alcançar a condição de humanos, que está acima de ser cristão. Porque para ser humano não precisamos de uma bandeira religiosa. Está acima de toda e qualquer ideologia ou qualquer segmento ou crença ou doutrina religiosa ou não. Então aqui ainda, Herculano Pires, na sequência, nos diz, acrescentando sobre os nossos deveres, sobre os nossos compromissos, sobre os nossos cuidados em relação ao campo político, as nossas atitudes no campo político ou não, ele nos diz ainda, ó, mas não tem o direito, ou seja, nós não temos o direito de nos apresentarmos ao eleitorado como candidato espírita. Então, se algum de nós, no meio espírita, igual tem companheiros que estão no meio político, ele não tem o direito de falar, eu sou um candidato representando a doutrina espírita. Ele não tem esse direito porque o espiritismo não precisa dessas representações, porque o espiritismo não é e não tem e não pode ter uma posição política. Então o espiritismo não pode levantar uma bandeira política defendendo o partido, defendendo o candidato A ou B. Conforme nos diz aqui Erivelto Nunes, nós espíritas devemos participar da vida política e econômica do país
mas sem paixões, sem ódio e com responsabilidade. Bezerra de Menezes foi deputado estadual no Rio de Janeiro e foi um excelente político. Inclusive, fazemos citação a Bezerra de Menezes aqui na nossa fala. Muito obrigado, companheiro Erivelton, pelas reflexões, pelas palavras. E é lógico, é assim que devemos nos comportar. Temos obrigações perante a sociedade. E para aprofundarmos estas reflexões, Emmanuel foi questionado quando estava escrevendo o livro O Consolador, ele foi questionado sobre isto. Na questão de número 60 do livro O Consolador, ele foi questionado da seguinte maneira: como se deverá comportar o espiritista perante a política no mundo? Como deverá se comportar todos nós espíritas perante a política do mundo? Então, Emmanuel começa a nos responder da seguinte maneira: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, ou da missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. O sincero discípulo de Jesus. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então aqui nos chama a atenção que se nós estamos ou se fomos convocados para cumprirmos com os nossos deveres no campo político, que não podemos de forma alguma buscarmos evidência nesse campo material. E quando convocado a tais situações, pela força das circunstâncias, deve aceitá-la. Não devemos recusar. Eu sou espírita, eu não mexo com política. Não devemos nos comportar como apolíticos, de forma alguma. Devemos aceitá-la, conforme ele nos fala que deve aceitá-la, não como galardão ou como recompensa para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo o êxito será sempre difícil. O espiritista sincero, continua Emmanuel, o espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação do mundo. Porque a iluminação do mundo, conforme nos fala aqui Emmanuel, a iluminação do mundo começa exatamente por a iluminação do nosso universo interior, da iluminação do nosso mundo, que é a nossa consciência. Com certeza, uma consciência iluminada irá refletir em outras consciências para que possam iniciar também os seus processos de iluminação. E ainda ele diz, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. Então aqui ele nos fala, em primeiro lugar, sobre a tarefa do Evangelho. Não é a tarefa política, mas a tarefa do Evangelho, que é a mais importante de todas para a iluminação das almas das criaturas, a iluminação de todos nós. E aí ele continua aqui dizendo, a missão da doutrina espírita não é brigar com ninguém. A missão da doutrina espírita é consolar e instruir. Então, a missão da doutrina espírita, como nós sabemos, a doutrina espírita ela é altamente consoladora e altamente instrutiva em todo e qualquer campo. Então, ele nos fala aqui que a missão da doutrina espírita é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no campo da vida. Aí ele diz, encerrando aqui a questão número 60, trocá-la por um lugar no banquete, ou seja, trocar essa missão de iluminação do Evangelho por um lugar no banquete dos estados, é inverter o valor dos ensinos. Não invertamos o valor do Evangelho de Jesus, não substituamos o valor do Evangelho de Jesus na nossa vida pelo banquete aqui na Terra, porque todas as organizações humanas são passageiras.
todas as organizações humanas, como nós sabemos, são transitórias em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetivada com bases legítimas no espírito das criaturas. Aqui encerra Emmanuel a questão de número 60, nos falando sobre este trabalho de transformação, onde quer que estejamos, que possamos verdadeiramente utilizar o que nós temos como ferramenta em nossas mãos para a transformação do mundo, preparando pessoas verdadeiramente transformadas para transformarem o ambiente onde ela se encontra. É igual nós encontramos lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, que nos fala, Kardec questionou sobre a nossa responsabilidade na condição de missionários, pais, que aqui nos encontramos na Terra. Na resposta da 582, eles nos dizem de uma forma bem clara que é a nossa responsabilidade a construção de um futuro melhor. E a construção de um futuro melhor está em nossas mãos exatamente quando nós temos a responsabilidade de prepararmos os nossos filhos na condição de cidadãos, que possamos agir hoje, no presente, que é o único momento que podemos verdadeiramente agir, transformando estas criaturas, estes que se encontram hoje sob a nossa responsabilidade, transformando em pessoas melhores, para que eles possam entender, para que eles possam aprender o verdadeiro sentido da vida, aprender o verdadeiro sentido de administrar as coisas públicas e serem melhores administradores públicos do que estes que hoje nós temos aí. Então aqui nós encontramos, voltando ao livro Centro Espírita, de Herculano Pires, onde ele nos diz ainda: o Espiritismo é a ciência do espírito, não é a ciência da política, é a ciência do espírito. Que o cidadão dê ao Estado, aqui ele fazendo referência, dai a César o que é de César, ou seja, que o cidadão, todos nós, possamos dar ao Estado o que lhe compete dar. E não se esqueça de reservar para Deus o que a Deus pertence. E o que a Deus pertence verdadeiramente? O que a Deus pertence, conforme ele nos lembra aqui, a sua qualificação específica como cidadão transformado, a sua fidelidade à doutrina, a preservação da sua pureza, evitando de desviá-la de seu objetivo exclusivamente espiritual. A doutrina espírita não tem nenhum objetivo material, já que ela veio exatamente com aquele enfoque também de combater o materialismo aqui na Terra. E aí ele diz ainda que a política é campo de disputas, é um terreno de disputas, intrigas, conflitos de toda ordem. Comprometer o espiritismo nessa área de discórdia em que fervem as paixões partidárias e ideológicas é levar para a área espírita as divergências mundanas. Não podemos trazer para o meio espírita, para a doutrina espírita, para o espiritismo, as divergências mundanas e principalmente deixando-nos contaminar, brigar um com o outro em função de paixões ideológicas no campo da política. A função política do espiritismo existe. Então aqui Herculano Pires, conforme também Emmanuel nos fala, a função política do espiritismo, ela existe, mas só que em um outro sentido. Não lhe cabe nenhum lugar nas disputas de cargos políticos, na condição de espíritas, mas lhe cabe a formação espiritual dos homens. Esta é a função do espiritismo, este é o objetivo, a formação espiritual das criaturas para que exerçam como cidadãos influência benéfica no campo da política para a transformação do mundo, através do bom senso, que possamos manter o nosso bom senso, a retidão de consciência
Então, tendo ali no campo político pessoas verdadeiramente transformadas ou em início de transformação, que já tenha o bom senso, que já tenha a retidão de caráter, que tenha a retidão de consciência, quando levado pelas circunstâncias, chamado ou convocado para funções administrativas em áreas do Estado. Então, como ele já diz anterior e falamos também anteriormente, que se formos convocados para o campo político, para a área administrativa do Estado, não podemos dizer não se nos achemos qualificados para isso ou se temos condições de nos qualificar só porque somos espíritas. Aí é onde aumenta ainda mais a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de aceitarmos aquele desafio e provar na prática que é possível agir com honestidade, agir com retidão na administração da coisa pública. Não estamos aqui chamando ninguém de desonesto, de forma alguma. E aí nos diz ainda que o seu esforço para aperfeiçoamento das estruturas políticas, o seu exemplo e respeito. Então aqui ele nos fala da necessidade de demonstrarmos na prática esforço. Esforço para mudar as estruturas políticas, o nosso exemplo de respeito às instituições, o desinteresse puro. Então aqui ele nos fala do desinteresse puro quando estivermos administrando a coisa pública, administrando o que é de todos, sacrificando-se pelo bem público, sacrificando-se pelo bem comum. O Espiritismo, ele acrescenta, o Espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas. Então o Espiritismo ele está ligado a todas as áreas da atividade humana, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los. Então o Espiritismo está ali, digamos, de forma disposta e à disposição para auxiliar em todos os campos, mas não para entranhar-se nas picuinhas do dia a dia, no meio onde nós nos encontramos. E aí ele acrescenta ainda, servir o mundo por meio de Deus é a função do Espiritismo, e não servir a Deus por meio do mundo. Que possamos verdadeiramente usar esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, servindo o mundo por meio de Deus, porque é a função do Espiritismo. E ainda ele acrescenta que a política é um campo magnético de forças terríveis. E aí ele diz que no campo de seus múltiplos e contraditórios interesses. Quantos interesses estão envolvidos no campo político? Quantas pessoas vão para o meio político apenas para defender os seus próprios interesses econômicos, seus próprios interesses materiais? Mas o ponto de conexão, aqui ele fala do ponto de conexão das energias negativas que estão no campo político, mas sabemos que não são apenas só energias negativas, tem energias positivas, igual ele fala desse ponto de conexão, né, no campo político, com os interesses materiais, tem nome e sobrenome. Então o problema, como nós sabemos, em todos os campos, não só no campo político, mas aqui como estamos falando do campo político, usando as palavras de Herculano Pires, as palavras sábias de Emmanuel, as palavras sábias de Jesus, ele nos diz que este ponto de conexão tem nome e sobrenome, que são egoísmo e vaidade. Então essas brigas que nós observamos, e se não ficarmos atentos, também nos inserimos nessas brigas, chama-se egoísmo e vaidade. Que possamos combater em nós o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o interesse pelas coisas materiais. Não é lógico, tendo aquele desinteresse e falar, eu não tenho interesse nisso aqui, não vou administrar, mesmo que eu tenha responsabilidade e fui chamado para isto. Não, de forma alguma, mas o desinteresse no sentido de acumular, principalmente de forma indevida, recursos materiais que não lhe pertencem, que é de todos. E aí ele diz ainda que o espírita, engajado na política, tem de enfrentar todos os problemas sem projetar a sombra dos interesses. Por isso, entendemos que o espírita só deve entrar na política quando convocado para funções ou posições
que não possa recusar. O espírita não é, nem pode ser avesso aos interesses públicos. Ele faz parte da sociedade, então ele não pode ser avesso aos interesses públicos, mas não deve arriscar-se aos azares da política se não estiver. Vejamos aqui as palavras de Herculano Pires. Não deve arriscar-se aos azares da política se não estiver impregnado até a medula do firme propósito de resistir a todas as fascinações, a todas as tentações que o cargo possa lhe oferecer, e solidamente esteiado, solidamente embasado, solidamente sustentado nos princípios da doutrina espírita, nos princípios do Evangelho do Cristo. O Espiritismo é o fermento de um novo mundo em que a política estará livre dessa condição amarga e perigosa. E para encerrarmos, já que o nosso tempo está se esgotando, vejamos o que encontramos no livro Maria de Nazaré. No livro Maria de Nazaré, esse belíssimo livro trazido ao mundo físico através das mãos abençoadas de João Nunes Maia, através do espírito miramês, retiramos de lá algumas frases que nos diz respeito em relação ao campo político, em relação ao mundo. São belíssimos esclarecimentos de Miramês quando ele nos diz o seguinte, lá no início, no primeiro capítulo do livro Maria de Nazaré, que o Evangelho, no futuro, vai fazer parte de todas as leis, de todas as nações, e vai ser a carta magna de todos os países do mundo. A carta magna de todos os países do mundo terá como base, no futuro, o Evangelho do Cristo. Nos imaginemos residindo em um país onde a Constituição da República tenha como base o Evangelho do Cristo. E aí ele diz, os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos. Então, aqui ele falando do período de transição, ele nos fala que esse período é o terceiro milênio, que o terceiro milênio será um período de renovação de todos os povos. E aí ele nos diz do campo político, nesse terceiro milênio. A política tomará outros rumos. Aí fala, mas está danado, né? Porque parece que até agora só está piorando. Mas ele nos diz que no terceiro milênio não estabelece data, ou seja, nós temos 1000 anos pela frente. E ele nem diz que no terceiro milênio será concluído o processo de regeneração aqui da Terra. Então ele diz que no campo político tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nele próprio, ou seja, no campo político, nela própria, o Evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Ele fala do Evangelho nas constituições e o Evangelho aberto, exemplificado nas bandeiras de todas as nações. E aí ele diz ainda que neste tempo, quando isto estiver implantado aqui na Terra, que as constituições das repúblicas, as constituições dos países, as cartas magnas tiverem como base o Evangelho aberto nas bandeiras de todos os países, nada mais faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do suprimento divino. E encerrando, como havia falado ao nosso companheiro Erivelton, trouxemos aqui algumas anotações de Bezerra de Menezes, vida e obra de Bezerra de Menezes, através do companheiro Silvio Brito, publicação da FEB, que é uma biografia de Bezerra de Menezes. Aí extraímos desse campo político. Quais eram as ideias de Bezerra de Menezes no campo político? Como ele atuou
por aproximadamente 30 anos sem se contaminar com as intrigas do campo político. Então Bezerra de Menezes, ele defendia ferrenhamente, conforme nos diz aqui este companheiro, ele defendia que, aqui ó, pugnava Bezerra no sentido, ou seja, defendia Bezerra que deveria ser assegurado a todo o povo, de forma geral, direito à instrução. No dia, e aí falava Bezerra de Menezes, no dia em que a humanidade inteira souber ler e escrever, haverá menos criminosos e menos tiranos no mundo. Então, no dia em que todos souberem ler e escrever, e souberem ler e entender o que estão lendo, haverão na terra menos tiranos e corruptos. E ainda que, para se fecharem presídios, devemos abrir escolas. Então Bezerra pugnava, defendia que para fechar presídios era necessário abrir escolas. Para derrubar tiranos, é indispensável fundarem-se jornais, uma imprensa livre, não uma imprensa amordaçada. É preciso abrir jornais, porque naquela época quase não tinha. E aí encontramos um trecho de um discurso de Bezerra de Menezes, na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, em uma sessão do dia 14 de 8 de 1867, que está num livro publicado pela Câmara dos Deputados em 1886, que tem como título Perfis Parlamentares. O que disse Bezerra de Menezes? Ele disse da seguinte maneira sobre a política: a política, eu a compreendo. Vejamos como Bezerra compreendia a política. Não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Então Bezerra entendia e praticava a política como uma religião da pátria tão importante, tão obrigatória como a religião de Deus, a religião do bem. Que possamos agir desta forma na nossa vida, que possamos agir com misericórdia, que possamos agir com benevolência, que possamos agir com indulgência nas nossas atitudes do dia a dia, que possamos ser verdadeiramente humanos nas nossas atitudes. Faremos agora, meus irmãos, a prece para, na sequência, encerrarmos a nossa participação. Já agradecendo a todos pela caridade que fizeram nesta manhã em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de refletirmos acerca deste assunto e deixar mais claro na nossa consciência sobre a necessidade da vigilância, conforme Jesus também nos fala, e que encaixa perfeitamente para este campo político, em relação à questão de servir a César, ou melhor, servir a Deus e a Mamon. Ou seja, temos que escolher a quem queremos servir. Queremos servir ao mundo ou queremos servir a Deus? Fechemos os nossos olhos neste momento, agradecendo a Jesus de Nazaré por mais este momento que nos foi concedido, momento de estudos, de reflexões acerca do seu evangelho de amor. Agradecemos a Deus e rogamos a Deus a sua misericórdia, o seu amor, que possamos ser envolvidos e amparados neste momento pelo qual nós estamos passando, todos nós inseridos nesta imensa tempestade que atingiu todo o planeta Terra, que hoje nós conhecemos como pandemia causada pelo coronavírus ou Covid-19, que possamos aprender as lições que esta pandemia veio nos ensinar, principalmente as lições de cooperação, porque precisamos sim aprender na prática o que significa cooperar. Cooperar no agrupamento familiar, cooperar na via pública, cooperar no nosso ambiente de trabalho, cooperar na sociedade de uma forma geral, a cooperação entre as nações do planeta Terra, para que, conforme nos diz o Espírito Miramês,
possamos realmente, neste terceiro milênio, implantarmos um período de regeneração aqui na Terra. Paz a todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um abraço fraterno e de gratidão. E até breve. Até muito breve, meus irmãos, para continuarmos estudando e aprendendo juntos. E relembrando que tudo o que falamos aqui não são puxões de orelhas para vocês, mas em especial e em primeiro lugar a este que vos fala. Estamos aqui para aprendermos juntos e que possamos juntos aprendermos na prática estas lições do Cristo. Paz a todos nós, paz aos nossos corações, boa vontade para com os homens aqui na terra. Paz de Jesus.